Leva. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, meu filho? Léo, me avisa, tá? Já tá, pode. Uhum. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos respirar profundamente, nos preparar para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Pedimos a todos os orixás, Pai e Mãe de nossas coroas, para que possamos estar abrindo um portal, onde possamos mergulhar em busca de conhecimento, em busca de direcionamento, onde cada vez mais estamos buscando a conexão com nossos guias de trabalho. Que no dia de hoje, nesta noite que se inicia, nós possamos estar interagindo mais e mais com os guias que nos acompanham através do conhecimento. Que todos aqueles que possam ter acesso a esse vídeo depois deste momento, que possam aproveitar da mesma forma, da mesma maneira, a conexão com a energia que nos ampara neste momento. Agradecemos a essa egrégora, agradecemos pela presença e pela oportunidade de estarmos juntos com tantos irmãos desencarnados que aqui estão. Agradecemos pela oportunidade da noite de hoje. Gratidão. Hoje nós vamos estar dando continuidade, né, à apostila sobre os guias de Umbanda. Estamos falando sobre os guias. No estudo passado, nós falamos sobre os caboclos e os preto velhos. Hoje nós estamos iniciando falando sobre as crianças, sobre beijada. Tá bem, Gisele? Boa noite, mãe. Boa noite, irmãos. Não queria atrapalhar. Cheguei. Tá ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir? Tá? Sim, tá tudo perfeito. Obrigada. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês podem me parar, né? Levanta a mão para a gente poder interagir um pouquinho e identificar qualquer coisa que, de repente, a gente não tenha muito entendimento. Esse módulo das crianças, né? A gente fala sobre beijada, e ele começa falando as crianças, também conhecidas como beijadas ou ereis, são a manifestação da pureza, da alegria, da inocência e da capacidade de descomplicação na Umbanda. Para o especialista, entender a magia e a seriedade por trás da sua aparente brincadeira é fundamental. Por força de expressão, também chamadas de beijada, ibejis, ereis, cosminhos, ou, o que é o mais correto, simplesmente crianças. Muito temos a aprender com as crianças na Umbanda. Se todos tivessem olhos de crianças, não haveriam mais guerras. Se nos permitirmos ser mais crianças em nosso dia a dia, seríamos muito mais alegres. A pureza das crianças é cor em nossas vidas. O reino dos céus pertence às crianças, aos puros de coração. Quando as crianças estão em terra, tudo vira arco-íris. Muitos não conseguem ver a importância dos trabalhos das crianças. Não percebem o quanto elas realizam apenas brincando e comendo doces. Essa parte, né, esses parágrafos, eles falam sobre as crianças no sentido de que nós possamos refletir que as crianças, na realidade, é um espírito limpo, puro, leve. A energia das crianças, quando aqui nessa parte fala, né, Jesus já dizia, deixai vir a minhas criancinhas, né? O reino dos céus pertence às crianças. O que se fala é os puros de coração. Então, quando a gente remete
numa gira de crianças dentro do terreiro, né, uma gira de beijada, na realidade, nós estamos levando o nosso pensamento a isso, a esses que são puros de coração. Eles têm a leveza, realmente, no trabalho deles, naquilo que eles trazem para nós como ensinamento. A origem e a mitologia. Muitas crianças que incorporam na Umbanda são encantados que nunca encarnaram. Outras encarnaram apenas uma vez. Estão mais ligadas ao plano encantado da natureza do que ao natural humano. Remete a espíritos que tiveram uma passagem breve pela vida terrena, desencarnando ainda na infância, por não terem se contaminado com as densidades e complexidades do mundo adulto, mantêm uma pureza e uma conexão direta com o plano divino. Eles atuam na Umbanda, trazendo a energia da renovação, da esperança e da alegria. As crianças não são espíritos adultos, se passando por crianças, o que não seria nada natural, e sim espíritos infantis, espíritos que ainda não se humanizaram por completo. Estão mais ligadas às realidades anteriores da humana, aos planos encantados da natureza, que estagiamos antes de entrar no natural de reencarnações na matéria. Estão em um estágio anterior, por isso podemos considerá-las espíritos infantis, e elas nos veem como mais velhos. Mas não têm a mente adormecida. Algumas têm lembranças de séculos. Para vir na Umbanda, passam por um preparo no astral. Elas chamam de escolinha, respondem no grau de guias, pois têm muito a dar e realizam um trabalho muito importante. Mitologicamente, as crianças estão intrinsecamente ligadas à vibração de Ibeji, os orixás gêmeos da alegria, da inocência e da renovação. Eles representam a dualidade e a complementaridade, a capacidade de ver a vida com simplicidade e de encontrar soluções criativas para os problemas. Embora associados a Ibeji, as crianças podem estar cruzadas com outros orixás, o que lhes confere nuances em sua atuação, mas sempre mantendo a essência infantil. Tudo bem até aqui, gente? Deu para a gente entender? Tem pessoas que identificam, ou tem casas que trazem a ideia de que todas as crianças são crianças que já encarnaram e desencarnaram e morreram. Crianças morreram numa idade, né, até numa média de no máximo 7 anos, e elas chegam contando as suas histórias, né, falando como morreram, de onde vieram, e muitas vezes essas crianças, justamente por ter uma mente, né, trazer essa sabedoria, elas vêm trazendo informações, trazendo histórias, mas que muitas vezes não vivenciaram aqui, nesse planeta, nessa forma humana. Por quê? Porque a sua maioria são espíritos ainda iniciando uma humanização. Elas são energias espirituais que tiveram séculos vivenciando a sua própria energia espiritual em um mundo paralelo, em uma dimensão paralela, em uma outra dimensão, a dimensão dos encantados. Então, assim, se tem a ideia de que alguns, um ou outro, já estiveram na Terra, desencarnaram muito cedo, porque estavam justamente naquele processo de identificação de uma encarnação como humano. Mas a sua maioria são energias de encantados. As características de manifestação. As crianças se manifestam com uma energia leve, brincalhona e contagiante. Sua incorporação é geralmente alegre, com movimentos que remetem à infância, como pular, correr, rir e pedir doces ou brinquedos. A voz costuma ser fina, aguda e cheia de vivacidade,
transmitindo a pureza e a espontaneidade. São entidades que falam de forma simples e direta, muitas vezes com a lógica infantil que desarma a complexidades adultas. Seus conselhos são práticos e focados na descomplicação dos problemas. Podem ser travessas, mas nunca maldosas, e sua presença traz uma sensação de leveza e renovação para o ambiente. A gente vê que as crianças estão sempre brincando, né, ou imitando um brinquedo, e quando a energia delas passa, deixa realmente assim um movimento muito acelerado no ambiente, em nós, é algo que a gente percebe que mexe com a nossa própria energia de uma forma diferente, justamente porque a energia das crianças é uma energia muito leve, é uma energia que a gente percebe como uma energia arteira, porque é uma energia alegre, é uma energia sem cobranças. Então, isso acaba deixando no ambiente esse processo que a gente consegue sentir na nossa alma. As funções e áreas de atuação. A atuação das crianças é poderosa e focada na descomplicação e na renovação. Suas principais funções incluem descomplicação de problemas, atuam desfazendo nós energéticos e trazendo soluções simples para questões complexas. Cura emocional, trazer alegria, esperança e leveza para corações aflitos, curando traumas e tristezas. A quebra de demandas. Com a sua pureza, desmancham trabalhos de magia negativa, de forma rápida e eficaz. A proteção. Guardam as crianças encarnadas e os médiuns, afastando energias densas com sua luz. A abertura de caminhos, com sua energia de renovação, abrem novas perspectivas e oportunidades. Estímulo à criatividade. Incentivam a alegria, a espontaneidade e a capacidade de sonhar. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há bloqueios, tristezas, desânimos e necessidade de renovação e leveza. São as áreas aonde eles atuam. Ou seja, se nós formos perceber, atuam em todas as áreas, mas de uma forma própria deles, né, de trabalho que eles estabelecem ali. A saudação das crianças é Oni-beijada, ou salve as crianças. Oni-beijada quer dizer salve as crianças. Os símbolos das crianças são elementos da infância e da alegria. Doces e balas que representam a doçura da vida e a alegria. Brinquedos, a inocência, a brincadeira e a leveza. Bolas e pipas, a liberdade e a capacidade de sonhar. Mamadeiras e chupetas, a pureza e a necessidade de cuidado. As cores associadas são predominantemente o rosa, amor, pureza, o azul claro, serenidade, espiritualidade, o branco, paz, inocência, podendo incluir todas as cores do arco-íris, simbolizando a alegria e a diversidade. As ervas e ferramentas. As crianças utilizam ervas com propriedades de alegria, leveza e purificação. Algumas das mais comuns incluem o alecrim, que traz alegria, energização e proteção, o manjericão, que acalma, harmoniza e eleva a vibração, o anis estrelado, que atrai sorte e felicidade, o anis estrelado nos conecta à espiritualidade. Camomila, que acalma e traz paz, o hortelã, que refresca e purifica. Suas ferramentas de trabalho são os doces, os brinquedos e, por vezes, garrafas de refrigerante,
guaranás, simbolizando a alegria e a efervescência da vida. Aqui tem exemplo de alguns nomes de crianças. Ritinha, Rosinha, Paulinho, Mariazinha, Pedrinho, Cosminho, Dom, Zezinho, Luizinho, Marianinha, Carlinhos, Paulinha, Margaridinha, Aninha, Joãozinho, Florzinha, Gotinha, Flechinha, Conchinha. A maioria do nome das crianças são nomes em diminutivo, né? Dom é um dos poucos, mas a maioria dos nomes das crianças são nomes em diminutivo. Nós citamos aqui também Gotinha, Flechinha, Conchinha. As crianças que trazem esses nomes, na maioria das vezes, estão representando o seu orixá, o orixá que elas trabalham, né? Uma criança que é das matas, ele pode trazer o nome de Flechinha. Isso tem muito dentro da nação, dentro do candomblé. As crianças não trazem muito nome como nós temos o nosso nome próprio, eles trazem a representação do orixá. Então, assim, quando a gente vê uma gotinha, uma conchinha, uma flechinha, na maioria das vezes são crianças, são pessoas que já estiveram em contato com o candomblé, já passaram pelo candomblé, porque os herês de candomblé, eles trazem mais essa nomenclatura. Isso não quer dizer que dentro de uma umbanda uma criança não possa chegar e dar esse nome, tá, gente? Porque pode também, não tem problema algum. Porque, naturalmente, as crianças dentro da umbanda, elas se identificam com os nomes comuns que nós utilizamos. As semelhanças e as diferenças com outras linhas. As crianças compartilham com os pretos velhos a pureza e a capacidade de cura emocional, mas se diferenciam pela energia mais ativa, brincalhona e pela conexão com a renovação. Com os caboclos, compartilham a força na quebra de demandas, mas as crianças atuam com a leveza e a simplicidade, enquanto os caboclos atuam com a retidão e a força da natureza. A principal semelhança é a capacidade de descomplicação e a irradiação de amor. A ética no trabalho. A ética no trabalho com crianças exige pureza de intenção, alegria e respeito pela inocência. Elas não compactuam com malícia, mentiras ou pedidos que visem prejudicar alguém. O médium deve estar disposto a se entregar à leveza e à espontaneidade, permitindo que a energia infantil flua livremente. Nunca se deve subestimar a força de uma criança, pois sua pureza é uma das maiores armas contra as energias densas. A palavra da criança é simples, mas profunda, e deve ser ouvida com o coração. Vamos ao estudo de caso prático. A situação. Um consulente está enfrentando um período de grande estresse e ansiedade de trabalho, sentindo-se sobrecarregado e com dificuldade de encontrar soluções para problemas que parecem gigantes. Ele perdeu a alegria de viver e a capacidade de ver a vida com leveza. A atuação da criança nesse momento. A criança seria perfeita para esse caso. Ela faria um passe de descomplicação brincando, mudando o que é complicado por aquilo que, na brincadeira, a gente percebe o quanto é fácil. Brincando com as energias densas e desfazendo os nós que causam o estresse, com sua alegria contagiante, ela traria leveza ao coração do consulente, mostrando que os problemas podem ser vistos de uma perspectiva mais simples.
Poderiam indicar um banho de anis estrelado e camomila para atrair a alegria e a paz, além de aconselhar o consulente a reservar um tempo para o lazer, para brincar, para se reconectar com a sua criança interior, lembrando que a vida não precisa ser tão pesada. Reflexão, o exercício prático. Em um momento de grande estresse, ou quando um problema parece insolúvel, como você invocaria a energia de uma criança para te ajudar a descomplicar e encontrar uma solução mais leve? Isso é para que a gente reflita, para que a gente pense, escreva sobre isso, em um momento onde, de alguma forma, aparentemente você está vivendo uma situação desafiadora, como você falaria com a criança? Como você entenderia o trabalho, o movimento da criança que você se conecta? Como ela te responderia? Como ela te orientaria? É bem importante a gente, todos esses módulos que nós estamos falando sobre os guias de trabalho, vem sempre essa reflexão para a gente buscar ter uma conexão, né, com o guia, e por isso esse estudo de casos, porque nos dá uma ideia também de como está, como é o trabalho daquele guia. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação às crianças? Tudo bem para vocês? Está bem entendido? Deixa eu perguntar um negócio. Normalmente, criança, a gente usa o Guaraná. Por que especificamente o Guaraná? É porque, na realidade, assim, o Guaraná é tido como o refrigerante mais doce. E criança gosta de tudo muito doce. E era, antigamente, no meu tempo, dentro de casa de Umbanda, há 45 anos atrás, se usava muito o Guaraná ou água com açúcar. As crianças gostavam de água com açúcar. E o Guaraná. Então, assim, o Guaraná era tido como aquele refrigerante mais docinho. Era o Guaraná que fazia esse movimento da criança. Depois, algumas crianças vieram trazendo a soda limonada, mas a soda limonada já é mais ácida, mais azeda, mais... E como o que se liga à criança é a ideia do doce, o Guaraná sempre foi muito mais utilizado. A gente, é muito difícil você ver uma criança gostar de Coca-Cola, pedir Coca-Cola. Eles pedem muito, gostam muito do Guaraná. Mas isso também, com o tempo, já foi se modificando. A gente vê muitas crianças que gostam de Fanta-uva, a gente vê criança que pede outro tipo de refrigerante. Como tem criança que pede água de coco, gosta de água de coco, não gosta de refrigerante. Mas o Guaraná era mais nesse sentido. Tem criança que não come doce, né? Pede fruta, pede... Tem criança que é muito ligada à fruta. Na sua maioria é criança da mata. É criança que, quando você vai estudar, vai conversar com ela e saber, né, qual a linha de trabalho dela, na sua maioria, as crianças que gostam muito de fruta são crianças da mata. Não é uma regra também, mas a sua maioria é criança da mata. Quando você tiver a oportunidade de ter contato com uma criança que só gosta de fruta, pergunta a ela de onde ela vem, pergunta a ela o nome dela. Na maioria, ela é da mata. Deu para entender bem, gente, esse módulo? Tá, vamos agora para os baianos. A linha dos baianos. Deixa eu só tomar um golinho de água. Os baianos são uma linha de trabalho vibrante e cheia de axé na Umbanda, representando a alegria, a resiliência, a fé e a ginga do povo nordestino. São espíritos que, em vida, foram habitantes da Bahia e de outras regiões do Nordeste do Brasil, trazendo consigo a força da cultura popular
a capacidade de superar adversidades e a fé inabalável. Para o especialista, compreender a profundidade da sua atuação é mergulhar na essência da alegria e da superação. Os baianos sempre vieram trazendo, né, a informação, a visão que nós sempre tivemos de um povo muito sofrido, de um povo muito determinado, um povo que passou muitas vicissitudes na vida, mas que não perderam a sua fé, que não perderam a sua coragem e a sua alegria. Então, assim, a gente vê muito isso na linha de baianos. Nós temos muitos baianos que, quando a gente vai conversar com eles, entender um pouco mais, muitos deles foram dirigentes espirituais, tiveram à frente realmente de casas de umbanda, de casas espirituais, de trabalhos com os orixás. Isso colocou eles em um campo de fé muito grande com o sagrado. A origem e a mitologia. A origem dos baianos na Umbanda remete à memória dos migrantes nordestinos, especialmente da Bahia, que trouxeram consigo sua cultura, sua fé e sua capacidade de adaptação. São espíritos que, em vida, foram pessoas simples, muitas vezes sofridas, mas que nunca perderam a alegria, a fé e a capacidade de lutar. Após o desencarne, dedicam-se aos trabalhos na Umbanda, trazendo a energia do acolhimento, da proteção e da quebra de demandas. Mitologicamente, os baianos estão intrinsecamente ligados à vibração de Inhansã, a Senhora dos Ventos, das tempestades e da alegria, e Xangô, o Senhor da Justiça, do fogo e da sabedoria. Eles atuam com a força do povo, a capacidade de se adaptar e de superar os desafios. Sua energia é contagiante, trazendo a leveza e a fé para o terreiro. Podem estar cruzados com outros orixás, o que lhes confere nuances em sua atuação, mas sempre mantendo a essência do povo baiano. Os baianos se manifestam com uma energia alegre, descontraída, cheia de ginga. Sua incorporação é geralmente vibrante, com movimentos que remetem à dança, ao samba de roda e à leveza do povo nordestino. Podem usar chapéus de palhas, turbantes, roupas coloridas. A voz costuma ser forte, com sotaque característico, transmitindo alegria e confiança. São entidades de conselhos diretos e práticos, que falam com bom humor e sabedoria popular. Seus passes são energéticos e focados na quebra de demandas e na abertura de caminhos. Sua presença traz uma sensação de acolhimento e de que tudo vai dar certo, com a fé inabalável do povo baiano. A atuação dos baianos é focada na quebra das demandas, na proteção e na alegria. Suas principais funções incluem a quebra de demandas, atuam com força para desmanchar trabalhos de magias negativas e energias densas. A proteção, guardam o terreiro, os médios e os consulentes contra obsessores e influências negativas. A abertura de caminhos, desfazem obstáculos, trazem novas oportunidades e direcionam para o progresso. A cura emocional, trazem alegria, fé e resiliência para os corações aflitos, ajudando a superar tristezas. O aconselhamento, oferecem orientação prática para problemas de relacionamento, de trabalho e de família. O estímulo à fé, fortalecem a crença no divino e na capacidade de superação. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há bloqueios, demandas espirituais, desânimos e necessidade de fé e de alegria. A saudação aos baianos é da Bahia, meu pai, ou salve o povo da Bahia. Os símbolos dos baianos são elementos da sua cultura e fé.
o chapéu de palha, que mostra a simplicidade, o trabalho e a proteção. O turbante, a sabedoria e conexão com a ancestralidade. Os cocos, oferendas e elementos de trabalho. As fitas coloridas, alegria, diversidade e proteção. A pimenta, proteção e quebra de demandas. As cores associadas são predominantemente o amarelo, que é a prosperidade e a alegria, o branco, que é a paz e a pureza, o vermelho, que é a força e a paixão, podendo incluir todas as cores vibrantes, simbolizando a alegria e a diversidade da Bahia. Os baianos gostam muito de trabalhar com espiga de milho também, com faca, canivete. Os baianos utilizam ervas com propriedades de quebra de demanda, proteção e alegria. Algumas das mais comuns incluem a arruda, o descarrego e proteção. O guiné, a limpeza e afastar as energias negativas. A pimenta, para quebra de demandas e proteção. O manjericão, acalma, harmoniza e eleva a vibração. E a folha de coqueiro, que é a proteção e prosperidade. Suas ferramentas de trabalho são o cachimbo, o charuto, o coco, a água de coco e, por vezes, as fitas coloridas para amarrações e desmanches. Alguns nomes de baiano: Chico Preto, Zé do Coco, Tião Capoeira, Severino, Sete Ponteiros, Zé da Faca, Zé Baiano, Mané Baiano, Antônio das Almas, Chico Baiano, Firmino, Maria Quitéria, Dona Figueira, Baiana da Saia Rendada, Maria do Baiano, Quitéria Baiana, Dona Joana, Mariazinha, Aninha, Maria do Tabuleiro, Zé do Birimbau, Maria do Alto do Morro, Zé do Trilho Verde, Maria Bonita, Gentileiro, Maria do Balaio, Maria Baiana, Maria dos Remédios, Zé do Prado, Chiquinho Cangaceiro. Aqui é o exemplo de alguns nomes, né? Vocês veem que tem nomes aqui que a gente também conhece como nomes de pombagira, tipo Maria Quitéria, Dona Figueira. Os baianos, eles trazem, assim, uma força desse trabalho espiritual, né, de quebras de magias, de trabalho mais fortes, muito, muito próprio deles, né? Então, assim, a gente percebe uma energia muito parecida com energia de desmanches, com energia de trabalhos realmente, assim, mais voltados mesmo para essas libertações energéticas. Os baianos compartilham com os malandros a ginga. São as semelhanças e as diferenças, né, de outras linhas. Os baianos compartilham com os malandros a ginga, a alegria e a capacidade de quebrar demandas, mas se diferenciam pela conexão mais forte com a cultura nordestina e a fé popular. Com os Exus, compartilham a força na quebra de demandas, mas os baianos atuam mais na irradiação e na limpeza sutil, enquanto os Exus trabalham na absorção e no esgotamento de energias densas. A principal semelhança é a proteção e a capacidade de desmanchar trabalhos negativos. A ética do trabalho. A ética no trabalho com os baianos exige alegria, fé e respeito pela cultura popular. Eles não compactuam com a tristeza excessiva, a falta de fé ou a arrogância. O médium deve estar disposto a se entregar à energia contagiante, permitindo que a alegria e a fé fluam livremente. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do baiano é um incentivo à vida e deve ser recebida com gratidão e confiança. O estudo do caso prático.
A situação: um consulente sente-se constantemente perseguido por energias negativas, com discussões frequentes em casa e no trabalho, e a sensação de que tudo dá errado. A suspeita de algum trabalho de magia ou inveja que tenha sido feito para ele. A atuação do baiano. Um baiano seria o guia ideal para esse caso. Ele faria um passe de descarrego energético utilizando a força do coco e da pimenta para quebrar as demandas e afastar as energias negativas. Com a sua alegria e sua ginga, ele traria leveza ao ambiente e ao coração do consulente, mostrando que a fé e a positividade são as maiores armas contra o mal. Poderia indicar um banho de arruda e guiné para proteção e limpeza, além de aconselhar o consulente a manter a fé, a alegria e a se afastar de pessoas e ambientes negativos, reforçando que a proteção começa de dentro para fora. A reflexão e o exercício prático. Em um momento de desânimo, ou quando você se sentir pesado por energias externas, como você invocaria a energia de um baiano para te trazer a alegria, a fé e a proteção? Procura meditar sobre isso, procura trazer para você o que o baiano iria te direcionar, como ele iria estar trabalhando junto a você, com você, atuando na sua energia, se você estivesse em um processo de muito desânimo, se sentindo muito pesado, identificando que existe alguma energia diferente da sua no seu ambiente, né, no seu sentir. Se você for acender uma vela para o baiano e se conectar com o baiano, como você invocaria, como você entenderia o trabalho que o baiano poderia estar fazendo com você? Vamos procurar fazer esse exercício. Alguma pergunta, algo sobre os baianos? Alguém tem dúvida sobre a energia dos baianos? Fala, Léo. Baiano é o mesmo povo da linha de Jurema ou é um trabalho separado à parte? Separado, é diferente. No caso, os baianos também chegam na linha de Jurema, né? A linha de Jurema é um trabalho que não é um trabalho umbandista, é o juremeiro, né? Mas os baianos são muito frequentes, porque, na realidade, a linha de Jurema, ela é e foi, e aonde ela é mais forte, é justamente no Nordeste, é justamente nessa população, né? Na realidade deles ali. Então, assim, o povo baiano é muito, muito forte ali, a energia dos baianos é muito atuante ali. Mas não são só os baianos que trabalham na energia da Jurema, entendeu? Deu para Eles entender? fazem parte lá também, mas não é eles exatamente que estão lá, né? Não é só eles que trabalham. Isso. Eles também estão lá. Eles praticamente eles trouxeram essa linha. Ali é muito a realidade deles, né? Do Nordeste, do nordestino, do povo sofrido, desse povo baiano. Ali dentro da Jurema, mas a Jurema ela tem assim uma atuação muito grande também com o povo indígena, né? Com o povo indígena dessa área da seca do Nordeste ali, né? Do povo desse processo de periferia ali. Mas eles também trabalham com outras energias, também chega até eles outras energias. Agora nós vamos falar sobre os boiadeiros. Os boiadeiros são uma linha de trabalho da Umbanda que representa a força do campo, a lida com o gado, a coragem, a lealdade e a simplicidade da vida no sertão. São espíritos de antigos vaqueiros, peões e domadores de gado, que após o desencarne dedicam-se a auxiliar a humanidade, trazendo a energia da proteção, da desobsessão
e do resgate de espíritos perdidos. Para o especialista, compreender a profundidade da sua atuação é mergulhar na essência da força e da lealdade. A origem dos boiadeiros na Umbanda remete à memória dos homens e mulheres que viveram e trabalharam no campo, lidando com o gado e a natureza selvagem. São espíritos que, em vida, desenvolveram grande coragem, resiliência, lealdade e um profundo respeito pela terra e pelos animais. Após o desencarne, dedicam-se ao trabalho na Umbanda, trazendo a energia da proteção, da desobsessão e do resgate de espíritos perdidos. Mitologicamente, os boiadeiros estão intrinsecamente ligados à vibração de Ogum, senhor da guerra, da lei e da abertura de caminhos, e de Oxóssi, o senhor da caça, da fartura e das matas. Eles atuam com a força do trabalho árduo, da proteção e da capacidade de laçar e conduzir espíritos perdidos ou obsessores para o caminho da luz. Sua energia é firme e direta, transmitindo segurança e determinação. Podem estar cruzados com outros orixás, o que lhes confere nuances em sua atuação, mas sempre mantendo a essência do campo. Os boiadeiros se manifestam com uma energia forte, firme e protetora. Sua incorporação é geralmente marcante, com movimentos que remetem à lida com o gado, como o laçar, o chicotear simbolicamente para afastar energias negativas, e o bater dos pés no chão. Podem usar chapéus de couro, lenços e roupas simples. A voz costuma ser grave, forte e com sotaque característico do campo, transmitindo segurança e determinação. São entidades de poucas palavras, mas de grande ação. Seus conselhos são diretos, práticos e focados na coragem, na lealdade e na superação. Seus passes são energéticos e focados na desobsessão e na proteção. Sua presença traz uma sensação de segurança e de que a boiada está sendo conduzida com a firmeza e a lealdade do boiadeiro. As funções e as áreas de atuação. A atuação dos boiadeiros é focada na proteção, na desobsessão e no resgate. Suas principais funções incluem: guardam o terreiro, os médios e os consulentes contra energias negativas e obsessoras. Na desobsessão, eles atuam no afastamento e no encaminhamento de espíritos obsessores, lançando-os e conduzindo-os para a luz. Na quebra de demandas, com sua força, desmancham trabalhos de magia negativa e energias densas. Na abertura de caminhos, desfazem obstáculos, trazem novas oportunidades e direcionam para o progresso. Na cura emocional, trazem coragem, lealdade e resiliência para corações aflitos, ajudando a superar medos. E no resgate de espíritos, atuam no resgate de espíritos perdidos ou em sofrimento, conduzindo-os para o caminho da luz. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há obsessão, perseguição espiritual, medos, inseguranças e necessidade de proteção e força. A gente vê muito, né, os boiadeiros, quando chegam, esse movimento de laçar, né, de jogar para os cantos, para as paredes o laço. E os médios videntes, né, que conseguem estar assim observando, percebem que muitas vezes os locais onde tem energias mais densas no ambiente, tem energias mais escuras no ambiente, e eles estão ali com o seu laço realmente instalando, atraindo, trazendo, né, esses espíritos. É como a gente fala dos irmãos socorristas dentro do trabalho que nós fazemos na quarta-feira, na maca, né, que nós falamos dos irmãos socorristas que estão sempre ali, dando esse suporte para direcionar
aqueles espíritos sofredores que muitas vezes chegam no ambiente. Na Umbanda, os boiadeiros fazem muito isso, os boiadeiros fazem muito esse movimento de recolher, né, esses irmãos. A sua saudação. A saudação aos boiadeiros é Xetruá boiadeiro, ou Marumba Xeto boiadeiro, ou Marumba Xetruá. Quer dizer, a gente está sempre falando Xetruá, tem um ponto de boiadeiro, né, que canta Xetruê, Xetruá, corda de laçar meu boi. Xetruá, boiadeiro, é uma forma de nós estarmos trazendo a sua força. Nós estamos cumprimentando e mostrando ao boiadeiro o nosso respeito, né? a nossa forma de estar nos conectando a eles, mostrando a força deles, reconhecemos a força deles, né? Os símbolos dos boiadeiros são elementos da sua vida no campo. O chapéu de couro, que é a proteção, o trabalho e a resistência. O laço ou chicote, ferramenta de trabalho, proteção e desobsessão. O berrante, chamado comunicação e força. A corda, que é a união, a firmeza e o resgate. O couro, que é a resistência e proteção. As cores associadas são predominantemente o marrom, que é a terra, a resistência, o vermelho, da força e da coragem, o amarelo, da prosperidade e alegria, podendo também trazer o verde das matas, né, da esperança. Tem muitos boiadeiros que pedem para que eles possam beber, né, aquele elemento que é tipo um chifre de boi, que é uma caneca, né? Naquele feitio daquele chifre de boi, eles gostam muito de beber ali, né? As ervas e ferramentas. Os boiadeiros utilizam ervas com propriedades de proteção, desobsessão e força. Algumas das mais comuns incluem a arruda, para o descarrego e a proteção, o guiné, para a limpeza e afastar as energias negativas, a espada de São Jorge, proteção e corte de energias negativas, o pinhão roxo, que é quebra de demandas e proteção, o eucalipto, que é limpeza e purificação. Suas ferramentas de trabalho são laço, chicote, chapéu de couro, cachimbo e, por vezes, chifres de boi, simbolizando a força e a proteção. Alguns nomes de boiadeiros: João Boiadeiro, Zé do Laço, Boiadeiro Navisala, Chico Mineiro, Boiadeiro da Jurema, Tião Carreiro, Boiadeiro Laçador, João Dandá, Boiadeiro Gentileiro, Boiadeiro de Chapéu de Couro, Boiadeiro da Campina, Boiadeiro Bugre, Zé da Boiada, Zé Tonho, Maria da Boa Morte, Rosa Boiadeira, Morena da Serra, Maria do Lagedo, Flor do Campo, Boiadeira da Porteira, Maria das Almas, Maria da Estrada, Rosa da Jurema, Maria do Laço, Boiadeira da Estrada, Morena da Praia, Serrana, Isaura, Caminhadeira, Maria das Porteiras e Jurema. Isso tudo nós temos também as boiadeiras. Não existe só o boiadeiro homem, né? Existe também as boiadeiras mulheres. As semelhanças e as diferenças com outras linhas. Os boiadeiros compartilham com os caboclos a conexão com a natureza e a força na quebra de demandas, mas se diferenciam pela energia mais focada na desobsessão e no resgate de espíritos. Com os Exus, compartilham a força na proteção e no afastamento de obsessores, mas os boiadeiros atuam com a energia do campo e da condução, enquanto os Exus atuam com a energia da lei e da absorção. A principal semelhança é a proteção e a capacidade de lidar com energias densas. A ética no trabalho com os boiadeiros exige coragem, lealdade e respeito pela vida.
Eles não compactuam com a covardia, a deslealdade ou a falta de compromisso. O médium deve estar disposto a enfrentar os desafios com firmeza e a servir com dedicação. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do boiadeiro é um incentivo à luta e à superação, e deve ser recebida com fé e determinação. Estudo de caso prático. Vamos à situação. Um consulente sente-se constantemente vigiado e com a sensação de que há algo o acompanhando, causando-lhe pesadelos, insônia e uma profunda tristeza sem motivo aparente, suspeito de obsessão espiritual. Um boiadeiro seria o guia ideal. Ele faria um passe de desobsessão utilizando o seu laço simbólico para laçar e conduzir o espírito obsessor para o caminho da luz, sempre com a permissão da lei divina. Com a sua força e determinação, ele afastaria as energias negativas e traria proteção ao consulente. Poderia indicar um banho de espada de São Jorge, Guiné, para limpeza e proteção, além de aconselhar o consulente a fortalecer a sua fé, a manter a mente positiva e a buscar atividades que tragam alegria e bem-estar, reforçando que a proteção espiritual também depende da postura pessoal. Reflexão. Em um momento de medo, ou quando você se sentir vulnerável a influências negativas, como você invocaria a energia de um boiadeiro para se proteger e te dar coragem? Os boiadeiros, eles quando estão atendendo, né, um trabalho de boiadeiro em atendimento, eles costumam muito fazer um laço no chão, fazer com a pemba, né, aquele círculo como sendo um laço, girando assim aquela sobra que passa, e colocar a pessoa dentro desse laço. Esse laço, a simbologia, ele cria um portal, ele cria um ambiente onde o consulente entra ali dentro e ali, conforme ele vai trabalhando energeticamente, como se ele estivesse chicoteando, né, em volta da pessoa, ou que ele esteja rodando aquele laço e liberando e retirando aquilo que está na energia daquela pessoa, isso tudo é através desse laço que ele riscou no chão, através desse portal que ele abriu no chão, isso é retirado, isso vai sendo, desmagnetizando, né, o paciente que está ali dentro, o consulente que está ali dentro. Eles trabalham muito com energia de descarga. Alguém tem alguma coisa a falar do boiadeiro? Alguma dúvida? Tudo bem? Vamos para os marinheiros. Marinheiro a gente trabalha pouco na nossa casa, né? Os marinheiros são uma linha de trabalho na Umbanda que representa a adaptabilidade, a fluidez, a limpeza emocional e a sabedoria das águas. São espíritos de antigos navegadores, pescadores e homens do mar, que após o desencarne, dedicam-se a auxiliar a humanidade, trazendo a energia da limpeza, do descarrego e da superação de obstáculos. Para o especialista, compreender a profundidade da sua atuação é mergulhar na essência da fluidez e da renovação. A origem dos marinheiros na Umbanda remete à memória de homens e mulheres que viveram e trabalharam no mar, enfrentando suas intempéries e desvendando seus mistérios. São espíritos que, em vida, desenvolveram grande adaptabilidade, resiliência, intuição e um profundo respeito pelas forças da natureza. Após o desencarne, dedicam-se aos trabalhos na Umbanda, trazendo a energia de limpeza, do descarrego e da superação de obstáculos. Mitologicamente, os marinheiros estão intrinsecamente ligados à vibração de Iemanjá, senhora dos mares, da maternidade e da limpeza,
e Oxum, Senhora das Águas Doces, do amor e da prosperidade. Eles atuam com as forças das águas, a capacidade de balançar e levar as energias negativas, promovendo a limpeza e a renovação. Sua energia é fluida e acolhedora, transmitindo calma e esperança. Podem estar cruzados com outros orixás, o que lhes confere nuances em sua atuação, mas sempre mantendo a essência do mar. A Inha Janaína, né, que eu me conecto a ela e ela trabalha através da minha mediunidade, ela vem na linha de marinheiros e ela foi uma ribeirinha. Ela não trabalhou diretamente no mar, né? Ela não foi alguém que fosse um canoeiro, que trabalhasse no navio, que trabalhasse na pesca, ou que trabalhasse no mar, mas ela era uma ribeirinha. Então, assim, a vida dela toda foi na beira-mar, foi trabalhando, foi fazendo todo o movimento dela nesse ambiente, e ela vem nessa linha, né? Aqui fala sobre a capacidade de balançar e levar as energias negativas. A gente fala sempre sobre isso. Quando a gente canta para os marinheiros, muitos deles, principalmente quando estão chegando, eles têm muito esse movimento de balançar, né? Ele tem muito esse movimento de jogar o corpo para um lado e para o outro. E muita gente tem aquela associação de achar que o marinheiro está bêbado, porque já se fala que os marinheiros bebem muito, até para poder aguentar todo o tempo de ficar, né, longe de tudo, quando param nos portos, quando o marinheiro está muito ligado à bebida, né? E trazem essa ideia de que eles chegaram bêbados. Tem pontos que falam dos marinheiros bebendo, mas, na realidade, isso também é um movimento das ondas do mar, é um movimento justamente que as ondas fazem, e aonde eles, através desse movimento, eles estão manipulando, eles estão movimentando a energia, eles estão trabalhando, né, essa energia que está no ambiente. Os marinheiros se manifestam com uma energia fluida, alegre, por vezes balançante, remetendo ao movimento do mar. Sua incorporação é geralmente leve, com movimentos que simulam o balanço de um navio, o remar ou jogar de redes. Podem usar chapéus de marinheiro, roupas brancas e azuis. A voz costuma ser alegre, com sotaque característico do litoral, transmitindo leveza e esperança. São entidades de conselhos práticos e bem-humorados, que falam com a sabedoria de quem já navegou por muitas águas. Seus passos são energéticos e focados na limpeza emocional e no descarrego. Sua presença traz uma sensação de alívio e de que as águas vão levar o que não serve, com a fluidez e a adaptabilidade do marinheiro. A atuação dos marinheiros é focada na limpeza, no descarrego e na superação. Suas principais funções incluem, na limpeza emocional, atuam na purificação dos sentimentos negativos, nas tristezas, nas angústias, lavando a alma. No descarrego, absorvem e levam as energias negativas, promovendo a renovação do ambiente e do indivíduo. Na abertura de caminhos, desfazem obstáculos, trazem novas oportunidades e direcionam para o progresso, abrindo as velas. Na proteção, guardam o terreiro, os médios e os consulentes contra energias densas e obsessores. No aconselhamento, oferecem orientação prática para problemas de relacionamento, família e trabalho, com a sabedoria de quem já viu de tudo. Estímulo e adaptabilidade. Incentivam a capacidade de se adaptar às mudanças e de superar os desafios da vida. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há bloqueios emocionais, tristezas, desânimos, vícios e necessidade de renovação e fluidez. Saudação ao marinheiro é salve a marujada, ou salve os marinheiros. Os símbolos e as cores.
o chapéu de marinheiro, identidade e proteção, o remo ou âncora, direção, firmeza e segurança, o barco, o navio, jornada, superação e travessia, conchas e estrela do mar, conexão com o oceano e seus mistérios, as garrafas de cachaça ou rum, oferenda e elemento de trabalho, simbolizando a bebida dos marujos. As cores associadas são predominantemente azul claro, do mar, da serenidade, o branco, da paz, da pureza, e prata, a lua, a intuição, podendo incluir o verde quando se fala em águas profundas. Os marinheiros utilizam ervas com propriedades de limpeza, descarrego e fluidez. Algumas das mais comuns incluem o manjericão, que acalma, harmoniza e eleva a vibração. A alfazema, a limpeza, a paz e a atração das boas energias. O boldo, a limpeza hepática, física e espiritual, e descarrego. E o anil, a purificação profunda e afastamento de energias negativas. A água do mar, a água salgada, limpeza e purificação. Suas ferramentas de trabalho são a garrafa de cachaça ou rum, o cachimbo, o charuto, o remo e, por vezes, redes de pesca, simbolizando a capacidade de pescar energias negativas. Alguns nomes de marinheiro: Martim Pescador, Marinheiro das Sete Praias, João das Sete Ondas, Capitão dos Mares, João da Praia, Zé do Mar, Zé Pescador, João da Marina, Zé da Maré, Antônio das Águas, Zé da Jangada, Seu Antenor, Seu Jangadeiro, João Canoeiro, Zé dos Remos, João do Rio, Marinheiro Sete Ondas, Marinheira Rosana Vale, Estela Meres, Maria do Mar, Maria das Sete Ondas, Marinheira Ritinha, Maria do Cais, Dona Sete Praias, Luzia dos Sete Mares, Luzia do Cais, Maria do Farol, Maria das Ondinas, Luísa Ondina, Luísa do Cais, Marina Pescadora, Marina das Sete Ondas, Janaína da Jangada, Janaína Mercadora, Tina do Cais, Tina do Porto. Esses são alguns nomes, tá, gente, que são nomes já mais conhecidos, que foram sendo trazidos por eles, né, foram se identificando, e vai sempre tendo alguém que de alguma forma trabalhou com uma desses nomes que eles dão, sabendo que o nome é uma forma somente de se fazer conhecer, né? A semelhança e as diferenças com outras linhas. Os marinheiros, eles compartilham com os baianos a alegria e a capacidade de quebrar demandas, mas se diferenciam pela conexão mais forte com as águas e com as limpezas emocionais. Com os pretos velhos, eles compartilham a capacidade de cura emocional, mas os marinheiros atuam com a fluidez e a renovação, enquanto os pretos velhos atuam com a sabedoria e a paciência. A principal semelhança é a capacidade de descarrego e a irradiação da paz. A ética no trabalho com os marinheiros exige respeito pelas águas, a adaptabilidade e leveza. Eles não compactuam com a rigidez, a tristeza excessiva ou a falta de fé. O médium deve estar disposto a se entregar à energia fluida, permitindo que as emoções sejam lavadas e renovadas. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do marinheiro é um convite à renovação e deve ser recebida com gratidão e esperança. Os marinheiros cuidam muito das emoções porque as águas, né, falam das emoções. Quando nós falamos das águas, das cachoeiras, dos mares, é um campo de emoção. O emocional ele está muito ligado à água. As lágrimas, né,
é a água salgada do mar escorrendo. Vamos ao estudo de caso. A situação. Um consulente está passando por um período de grande instabilidade emocional, com altos e baixos, dificuldade de se adaptar a novas situações e a sensação de que está afundando em problemas. Sente-se preso a mágoas e ressentimentos do passado. O marinheiro é ideal para cuidar desse caso. Ele faria um passe de limpeza emocional, utilizando a energia das águas para lavar as mágoas e os ressentimentos do consulente. Com seu balanço e sua alegria, ele traria leveza e adaptabilidade, mostrando que é preciso navegar pela dificuldade com fé e resiliência. Poderia indicar um banho de alfazema e manjericão para acalmar e purificar, além de aconselhar o consulente a se desapegar do passado, a perdoar e a se abrir para as novas oportunidades que a vida oferece. Lembrando que o mar sempre se renova. Reflexão: em um momento de instabilidade emocional, ou quando você se sentir preso a sentimentos negativos, como você invocaria a energia de um marinheiro para te ajudar a lavar a alma e encontrar a fluidez na sua vida? Tudo bem, gente? Tá tudo bem explicadinho nessa apostila, né? Tentei botar partes assim, não muito grandes, mas sintetizando bastante o que é a energia de cada um, a área de trabalho, como eles trabalham. Os marinheiros trabalham muito, gostam muito de trabalhar, aquele médium que os guias gostam muito de trabalhar com o seu material, né, de trabalho. Os marinheiros eles gostam muito de trabalhar com conchas. Então, muitas vezes, eles têm umas caixinhas com conchas, aonde eles envolvem esse consulente com conchas em volta dele. Eles trabalham muito com a água do mar e colocam nesses borrifadores, né, dispergir a água do mar em volta do consulente, ou ele próprio pega com a mão e joga, né, aquela água do mar. Muitos deles pedem ao médium que tenha um saquinho de areia da praia e trabalham com a areia também do mar, né, com a areia da praia. São os elementos de trabalho que cada guia cria, né, para o seu trabalho ali. Em São Paulo se trabalha muito mais com marinheiro do que no Rio de Janeiro. Por aqui a gente não vê tanto nas casas de Umbanda. Mas temos os marinheiros, né? Vamos agora para os ciganos. Só lembrando que tem o arquivo com as firmezas, com os banhos lá no grupo, né? Para se conectar, para melhorar essa relação aí, tá tanto no grupo nosso, né, interno do centro, quanto no grupo de estudo também. Eu acho até que tá até separado lá, né? Como é que fala? Tá bem explicadinho também, bem individual cada linha. E às vezes a gente não se conecta muito, né? Assim, não tem facilidade de, se, de se conectar no desenvolvimento com o marinheiro, com o baiano. Então, é bem legal a gente realmente buscar o conteúdo deles, né? As ervas que mais usam, as firmezas, para a gente estar, assim, trazendo mais para nós, ler o módulo deles para poder entender mais e procurar se conectar antes, para quando chegar no desenvolvimento, numa gira deles, a gente está mais fluido em nós essa energia, porque, como a gente fala, né, isso é muito mais fácil quando a gente faz esse ritual de conexão, de conseguir interagir, de sentir realmente essa... E pensar, né, numa situação emocional que poderia ter uma atuação de um marinheiro.
como esse marinheiro, de repente, iria estar trazendo essa energia, como eu iria sentir essa energia em mim. É bem interessante. E até conectar para identificar qual é esse marinheiro, né, que vem, porque às vezes a gente tem um marinheiro até de uma outra linha, mas ele, como falou, não deixa de ser um marinheiro, né, não deixa de trazer essa essência do emocional, que é o forte realmente deles. Vamos agora para os ciganos. Os ciganos são uma linha de trabalho na Umbanda que representa a liberdade, a magia natural, a prosperidade, a intuição e a alegria de viver. São espíritos de antigos ciganos que, após o desencarne, dedicam-se a auxiliar a humanidade, trazendo a energia da sorte, da adivinhação e da quebra de demandas. Para o especialista, compreender a profundidade da sua atuação é mergulhar na essência da magia e da liberdade. Voltando a falar aqui, que eu costumo falar em todos os nossos estudos, aqui nessa apostila a gente trouxe muito a palavra para o especialista, não querendo dizer que somos especialistas, mas a palavra especialista aqui, ela deve ser modificada para os estudiosos, para aqueles que estudam, né? Para aqueles que buscam conhecer. Então, para os estudiosos, compreender a profundidade dessa atuação é mergulhar na essência da magia e da liberdade. A origem e mitologia. A origem dos ciganos na Umbanda remete à memória dos povos ciganos, com sua cultura milenar, sua vida nômade e sua profunda conexão com a magia e a espiritualidade. São espíritos que, em vida, foram viajantes, comerciantes, artistas, curandeiros e adivinhos, desenvolvendo grande intuição, sabedoria e um profundo respeito pela natureza e pelos mistérios da vida. Após o desencarne, dedicam-se ao trabalho na Umbanda, trazendo a energia da sorte, da adivinhação e da quebra de demandas. Mitologicamente, os ciganos estão intrinsecamente ligados à vibração de Santa Sara Kali, padroeira dos ciganos, e a orixás como Oxum, senhora do ouro, da prosperidade, do amor, Nhançã, senhora dos ventos, da liberdade e da alegria. Eles atuam com a força da magia natural, da intuição e da capacidade de ler os caminhos e desvendar os mistérios. Sua energia é vibrante e contagiante, transmitindo alegria e esperança. Podem estar cruzados com outros orixás, o que lhes confere nuances em sua atuação, mas sempre mantendo a essência cigana. Lembrando também de falar, né, de trazer aqui, que o povo cigano, na realidade, eles não são basicamente uma linha da Umbanda. O povo cigano, como a gente fala muito da Umbanda, a Umbanda é agregadora. A Umbanda, ela foi agregando a ela todas as linhas de espíritos que criaram egrégoras desencarnados e que estavam no processo de comunicação com os encarnados. A Umbanda foi agregando. Por isso a Umbanda trouxe os marinheiros, a Umbanda trouxe os baianos, né? Ela foi recebendo cada egrégora dentro da linha de Umbanda. Assim o povo cigano também. O povo cigano, na realidade, eles são um povo individuais, independentes, não são um povo somente ligados à Umbanda. Tanto que existem as saras ciganas, né, hoje muito mais do que no passado, quando os ciganos começaram a se apresentar, se aproximar na Umbanda, havia muito menos as saras. Hoje já existem muitos lugares que trabalham basicamente somente com o povo cigano, somente com a essência cigana, com a cultura cigana. São as saras ciganas, onde eles são o principal desse ambiente, né? Já na Umbanda, os ciganos é mais uma egrégora, mais um grupo que chegou até a Umbanda e estão assim dentro de uma linha de energia bem evoluída, bem desenvolvida, bem elevada. Eles têm realmente a sua própria forma de ser, né, dentro da Umbanda.
tanto que há bem pouco tempo não se tinha muito pontos do povo cigano, recebia-se os ciganos na maioria das casas, como no meu tempo, na casa da minha mãe, há 45 anos atrás, os ciganos vinham nas giras de Pombagira e Exu. Então, quando cantava para Exu e para Pombagira, cantava para os ciganos. E vinham aqueles ciganos. E era uma bagunça na cabeça de muitos, porque achavam que ciganos eram Exus, eram Pombagira, eram Exus. E misturavam muito as coisas. E, com o passar do tempo, cada vez mais essas egrégoras foram se fortalecendo, né, foram crescendo, e hoje as casas de Umbanda que têm o povo cigano, na sua maioria, diferenciam, né, uma egrégora própria deles. Hoje nós temos muito mais pontos que se toca no atabaque para o povo cigano, independente, diferente de Exu e Pombagira. Existe a Pombagira cigana. Dentro da linha de Pombagira, existe a Pombagira cigana, como existe o Exu cigano, que é numa linha de Exu, que é numa linha de Pombagira. Mas o povo cigano é um povo à parte, é uma egrégora à parte. Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, tá? Para a gente não misturar muitas coisas. Os ciganos se manifestam com uma energia vibrante, alegre e cheia de mistério. Sua incorporação é geralmente leve, com movimentos que remetem à dança, à leitura de mãos ou cartas e à manipulação de objetos. Podem usar roupas coloridas, lenços, joias, flores. A voz costuma ser alegre, com sotaque característico, transmitindo alegria e intuição. São entidades de conselhos práticos e intuitivos, que falam com a sabedoria de quem já viu de tudo e de quem tem uma conexão profunda com o invisível. Seus passes são energéticos e focados na prosperidade, na abertura de caminhos e na quebra de demandas. Sua presença traz uma sensação de sorte e de que os caminhos se abrem com a magia e a liberdade do povo cigano. A atuação dos ciganos é focada na prosperidade, na intuição e na quebra de demandas. Suas principais funções incluem prosperidade e abertura de caminhos. Atuam na atração da sorte, do dinheiro, das oportunidades e na desobstrução de caminhos. Adivinhação e intuição, através das cartas, búzios, cristais ou leituras de mão, trazem orientação e desvendam mistérios. Nós vemos muitos ciganos também fazendo a leitura de borra de café. As quebras de demandas, com a sua magia natural, desmancham trabalhos de magia negativa e energias densas. Na proteção, guardam o terreiro, os médios e os consulentes contra energias negativas e obsessores. Na cura emocional, trazem alegria, esperança e leveza para corações aflitos, ajudando a superar tristezas. Estimulam a liberdade, incentivam a capacidade de se libertar de amarras e de viver com alegria e espontaneidade. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há bloqueios financeiros, problemas amorosos, falta de sorte, desânimo e necessidade de intuição e liberdade. A saudação ao povo cigano é Opcha, ou salve o povo cigano. Arriba, povo cigano. Os símbolos dos ciganos são elementos da sua cultura e magia. As cartas de baralho, né, o tarô, adivinhação, intuição e leitura de caminhos, os cristais, as energias de cura e proteção, as moedas, o ouro, a prosperidade e a abundância, os lenços e fitas coloridas, a alegria, a liberdade e magia, as flores, beleza, amor e oferenda. As cores associadas são todas as cores vibrantes do arco-íris, simbolizando a alegria, a diversidade e a magia da vida. Predominam o vermelho da paixão, força, o amarelo, ouro da prosperidade, o verde, esperança da natureza e a natureza.
Os ciganos utilizam ervas com propriedades de prosperidade, intuição e proteção. Algumas das mais comuns são a canela, para prosperidade, amor e atração. O louro, para sorte, vitória e prosperidade. O alecrim, alegria, energização e proteção. O manjericão, acalma, harmoniza e eleva a vibração. E o cravo da Índia, que é proteção e atração de boas energias. Suas ferramentas de trabalho são as cartas, os cristais, as moedas, as fitas coloridas, as flores e, por vezes, taças de vinho. Tem muitos ciganos também que trabalham com o punhal, oferenda e elementos de trabalho. Alguns nomes de ciganos: Pablo, Vladimir, Ramires, Juan, Pedrovic, Artêmio, Riago, Igor, Vitor, Juan, Alina, Esmeralda, Yasmin, Zara, Nadine, Anabela, Carlina, Mirela, Shakira, Romina, Tatiana, Daria, Sani, Adara, Leandra, Nadira, Malina, Celina, Jana, Mirela, Carmen, Carmencita. Exemplo de alguns nomes. As semelhanças e as diferenças com outras linhas. Os ciganos compartilham com os baianos a alegria e a capacidade de quebrar demandas, mas se diferenciam pela conexão mais forte com a magia natural e a intuição. Com as crianças, compartilham a leveza e a alegria, mas os ciganos trazem a sabedoria da experiência e a capacidade de adivinhação. A principal semelhança é a capacidade de abrir caminhos e trazer prosperidade. A ética no trabalho com os ciganos exige respeito pela liberdade, pela intuição e pela magia. Eles não compactuam com a mentira, a manipulação ou a falta de fé. O médium deve estar disposto a se entregar à energia vibrante, permitindo que a intuição e a magia fluam livremente. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do cigano é um convite à liberdade e à prosperidade e deve ser recebida com gratidão e fé. O estudo de caso, a situação. Um consulente está enfrentando dificuldades financeiras, com dívidas e a sensação de que o dinheiro não rende. Sente-se sem sorte e com os caminhos profissionais bloqueados. Atuação do cigano. Ele faria uma leitura de cartas para identificar os bloqueios e as energias que estão impedindo a prosperidade. Com a sua magia natural, ele faria um passe de abertura de caminhos, utilizando moedas, cristais, para atrair sorte e abundância. Poderia indicar um banho de canela e louro para atrair prosperidade, além de aconselhar o consulente a organizar suas finanças, a ter fé em sua capacidade de prosperar e de se abrir para novas oportunidades. Lembrando que a sorte acompanha quem se move. A reflexão, em um momento de dificuldade financeira, ou quando você precisar de um empurrão para a prosperidade, como você invocaria a energia de um cigano para te auxiliar e abrir os caminhos e atrair a sorte? Buscar pensar, refletir alguma coisa sobre o povo cigano. Tudo bem para vocês? Vamos lá, então, para o terno branco, a malandragem. A malandragem, o povo malandro, assim como eu falei do povo cigano, a mesma coisa se deu com os malandros. Os malandros, eles também acabam se misturando com a linha de Exu e Pombagira. Acaba se fazendo esse movimento da gira de Exu acabar
também cantando para os malandros. Como é uma energia aparentemente de um movimento muito parecido, muitas pessoas identificam malandro como Exu. Chamam do Exu Zé Pilintra. E a linha de malandro, a egrégora dos malandros, é uma energia à parte, diferenciada, que podem vir dentro da energia de Exu e Pombagira? Sim, podem. A energia de malandro é uma energia muito interessante, que eles podem vir na maioria das linhas, eles se apresentam. O Leonardo tinha perguntado no momento que a gente falou sobre os baianos, né? sobre a Jurema, sobre o trabalho dos juremeiros. O Zé Pilintra, ele foi um mestre juremeiro, ele foi aquele mestre, um dos mestres iniciando o caminho da Jurema. E são energias assim de muita força, de muita sabedoria, e eles atuam em várias energias, em várias linhas diferentes dentro da Umbanda. E por eles terem muita leveza, como a Pombagira, como o Exu, muito mais até como as Pombagiras do que até o Exu, porque o Exu é mais pesado, é mais forte do que os malandros. Mas como eles trabalham muito dentro dessa mesma linha, tem muita gente que cultua malandro dentro da casa de Exu e com a firmeza muito parecida com as firmezas de Exu. E não são, eles são diferentes. É importante a gente também entender isso, né? A linha da malandragem, com o icônico Zé Pilintra à frente, é uma das mais carismáticas e poderosas da Umbanda, representando a ginga, a sabedoria das ruas, a proteção dos excluídos e a capacidade de transitar entre os mundos. São espíritos que, em vida, foram boêmios, jogadores, sambistas e protetores dos mais fracos, trazendo consigo a energia da astúcia, da lealdade e da quebra de demandas. Para o especialista, compreender a profundidade da sua atuação é mergulhar na essência da proteção social e da justiça popular. A origem da malandragem na Umbanda remete à memória dos malandros do povo, figuras populares que, apesar de viverem à margem da sociedade, possuíam um código de ética próprio, protegendo os mais fracos e combatendo as injustiças. São espíritos que, em vida, foram pessoas com grande carisma, inteligência e capacidade de adaptação, muitas vezes vivendo na boemia e na noite. Após o desencarne, dedicam-se ao trabalho na Umbanda, trazendo a energia da proteção, da quebra de demandas e da cura social. O mais conhecido é seu Zé Pilintra, uma entidade que transcende as linhas, atuando tanto na direita, como protetor e curador, quanto na esquerda, como executor da lei e desmanchador de demandas. Mitologicamente, a malandragem está intrinsecamente ligada à vibração de Oxalá, pela paz e sabedoria, Oxós, pela caça e a fartura, quando atuam na direita, e a Exu, lei e vitalização, e Pombagira, desejo e proteção, quando atuam na esquerda. Eles representam a capacidade de transitar entre os mundos, de adaptar-se e de usar a astúcia para o bem. Sua energia é vibrante e contagiante, transmitindo alegria e proteção. Os malandros se manifestam com uma energia carismática, alegre e cheia de ginga. Sua incorporação é geralmente marcante, com movimentos que remetem ao samba, à dança e à postura descontraída. Podem usar ternos brancos, chapéu de palha ou panamá, lenços e sapatos bicolores. A voz costuma ser forte, com sotaque característico, transmitindo confiança e proteção. São entidades de conselhos diretos e práticos, que falam com bom humor e sabedoria das ruas. Seus passes são energéticos e focados na quebra de demandas, na proteção e na cura social. Sua presença traz uma sensação de segurança e de que a justiça será feita.
com a astúcia e a lealdade do malandro. A atuação da malandragem é focada na proteção, nas quebras de demanda e na cura social. Suas principais funções incluem proteção dos excluídos, guardam os marginalizados, os injustiçados e os que sofrem preconceito. Nas quebras de demandas, atuam com força para desmanchar trabalhos de magias negativas e energias densas. Na cura social, atuam em problemas de vício, álcool e drogas, no desemprego e marginalização, trazendo esperança e direcionamento. Abertura de caminhos, desfazem obstáculos, trazem novas oportunidades e direcionam para o progresso. No aconselhamento, oferecem orientação, prática para problemas de relacionamento, trabalho e família, com a sabedoria de quem já viveu de tudo. Estímulo à justiça. Incentivam a busca pela justiça e pela dignidade, combatendo as injustiças sociais. Atuam em todas as áreas da vida, especialmente onde há injustiças, vícios, marginalizações, bloqueios e necessidade de proteção e justiça. A saudação aos malandros é: salve a malandragem, ou salve seu Zé. Os símbolos da malandragem são elementos da sua vida e cultura. O terno branco e o chapéu é a elegância, carisma e identidade. O cigarro e o charuto, concentração de energia, defumação e limpeza. O baralho, a astúcia, jogo de cintura e leitura dos caminhos. A navalha, corte de demandas e proteção. Copo de cachaça ou cerveja, oferenda e elementos de trabalho, simbolizando a boemia. As cores associadas são predominantemente o branco, a paz e a pureza, o vermelho, a paixão e a força, o preto, o mistério e proteção, podendo incluir o amarelo da prosperidade e o azul da espiritualidade. É aqui também como símbolo dos malandros e muito utilizado é o lenço vermelho, né, o cachecol vermelho, é muito usado por malandro, e os dados. Os malandros trabalham muito com os dados na mão, né? Ervas e ferramentas. Os malandros utilizam ervas com propriedades de proteção, quebra de demanda e cura social. Algumas das mais comuns incluem a arruda para descarrego e proteção, o guiné para limpeza e afastar as energias negativas, a pimenta para quebra de demandas e proteção, o alho para proteção e afastamento de energias densas, e o dandá da costa, abertura de caminhos e prosperidade. O dandá da costa, na realidade, é uma erva de finalização, tá, gente? O dandá da costa é uma ótima erva para limpeza pesada, para causa realmente forte, negativa, pesada. O dandá da costa ele é muito usado para isso. Por isso que aqui vem dizendo abertura de caminho e prosperidade, porque ele faz o processo de eliminação, de descarrego mesmo. Ele aqui utilizado junto com a arruda, ele seria maravilhoso. Suas ferramentas de trabalho são o cigarro e o charuto, o baralho, a navalha, o copo de cachaça e, por vezes, aqui fala dados, simbolizando a sorte e o jogo da vida. Alguns nomes de malandro: Zé Pilintra, Zé Malandro, Chico Pilintra, Zé Camisa Preta, Zé do Coco, Zé da Luz, Zé da Légua, Zé Moreno, Zé Pretinho, Zé Pereira, Malandrinho, Camisa Listrada, Sete Navalhadas, Maria do Cais, Maria Navalha, Maria Poeira. Sete Navalhas também é muito conhecida. Esses são alguns nomes de exemplo. Semelhanças e diferenças com outras linhas. Os malandros compartilham com os baianos a ginga, a alegria e a capacidade de quebrar demandas, mas se diferenciam pela conexão mais forte com a sabedoria das ruas e a proteção dos excluídos. Com os Exus, compartilham a força na quebra de demandas e na proteção,
mas os malandros atuam com a energia da astúcia e da cura social, enquanto os Exus atuam com a energia da lei e da absorção. A principal semelhança é a proteção e a capacidade de desmanchar trabalhos negativos. A ética de trabalho. A ética no trabalho com malandros exige lealdade, astúcia para o bem e respeito pela justiça popular. Eles não compactuam com a traição, a covardia ou a injustiça. O médium deve estar disposto a se entregar à energia vibrante, permitindo que a sabedoria das ruas flua livremente. Nunca se deve pedir algo que vá contra a lei divina ou que prejudique o próximo. A palavra do malandro é um incentivo à luta por justiça e dignidade e deve ser recebida com fé e determinação. Vamos no estudo de caso. A situação. Um consulente está enfrentando problemas com vícios, sentindo-se sem forças para se libertar e com a vida desorganizada. Além disso, sofre com a perseguição de pessoas mal intencionadas que o exploram. A atuação do malandro seria: ele faria um passe de descarrego e proteção, utilizando seu cigarro para limpar as energias do vício, afastar as influências negativas das pessoas mal intencionadas. Com a sua sabedoria das ruas, ele daria conselhos práticos e diretos sobre como se libertar do vício, como se proteger e como retomar o controle da própria vida. Poderia indicar um banho de arruda e guiné para limpeza e proteção, além de aconselhar o consulente a buscar ajuda profissional e fortalecer a sua fé e se afastar de ambientes e companhias que o prejudicam, reforçando que a força para a mudança está dentro dele. Na reflexão, em um momento de injustiça ou quando você precisar de proteção contra influências negativas, como você invocaria a energia de um malandro para te auxiliar a encontrar a justiça e a força para se defender? Vamos pensar nisso. Os malandros, existem muitos malandros que gostam de trabalhar também com a erva na mão, né? Com a folha da arruda, com um galho da arruda, de fazer a limpeza naquele consulente que vem até a ele, utilizando algum tipo de erva e dá essa erva à pessoa. Muitos deles trabalham com a arruda e tiram os pedacinhos da arruda e entregam à pessoa, direcionando a pessoa a fazer algum trabalho, alguma coisa junto àquela erva. Nós temos, gente, nessa apostila, Exu, Pombogira e Exu Mirim, para estar finalizando ela. Eu vou deixar ela para o nosso próximo estudo, para não ficar muito pouco material para o próximo estudo. São 20 para as 8 agora, nós vamos para a leitura do tarô e vamos fazer a nossa oração e deixar esses tópicos aqui para o próximo estudo, senão a gente vai ficar com pouco material para o próximo. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa sobre os malandros? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Aqui o nosso Exu, está lindo ele, olha. Vamos pegar o nosso copo, para que a gente possa estar fluidificando na oração final. Hoje eu vou fazer essa leitura somente com
os arcanos maiores do tarô. Semana passada nós fizemos com o baralho cigano, só ajeitando aqui o meu tarô, tá, gente? Hoje nós vamos utilizar o tarô, só os arcanos maiores. Vamos escolher na carta 1, 2 ou 3 qual arquétipo que vai falar sobre a nossa semana. Como será a nossa semana? O que nos aguarda? O que tem para nós? Eu peço nesse momento ao povo cigano e não cigano, a toda a egrégora que me acompanha, que possa estar me intuindo, auxiliando nesse momento. Vamos aqui. Essa é a carta número 1, a carta número 2 e a carta número 3. Então, vamos lá. A semana, para quem escolheu a carta número 1, trouxe a carta da estrela. A carta da estrela fala sobre uma semana muito positiva, aonde muitos caminhos vão ser abertos, muitas coisas serão mostradas, aonde você está em equilíbrio, estará em equilíbrio. Essa carta fala de inúmeras possibilidades e na leveza da tua alma, na leveza do teu espírito. Por isso que mostra uma pessoa nua, uma grande estrela acima dela, com várias estrelas iluminando. Ela está com os pés na água e os pés na terra, mostrando que ela tem o controle, ela tem o conhecimento, tanto do emocional como do racional. Ela joga, ela devolve a água à sua fonte e ela traz essa água, jogando ela através da razão, para que se abra vários caminhos. Ali onde essa água desse jarro que ela joga na terra cai, traz para nós a informação de muitos caminhos, muitas direções. Então, é uma carta muito positiva dentro do tarô. Será uma semana muito positiva. Quem escolheu a carta número 2 fala sobre o Hierofante. A carta do Hierofante nos fala de uma semana que nós precisamos ter muita sabedoria, uma semana onde nós precisamos estar bem firmes no nosso propósito. O Hierofante é aquele mestre, o Hierofante é aquele que ele estudou antes, ele sabe, ele tem o conhecimento, ele domina e ele ensina para os outros. Então, a carta do Hierofante fala que nós precisamos ter sabedoria, mas precisamos também ter paciência, precisamos saber lidar com as situações e as pessoas que chegam até a nós. A gente está vendo aí nessa imagem que é como se ele fosse alguém que ele está fazendo uma palestra, um estudo, um conhecimento, uma exposição para aqueles que estão ali ouvindo ele. Então, o que ele nos traz? Ele nos traz justamente isso. É uma semana que nós precisamos estar bem firmes, bem seguros, que nós já temos o conhecimento, nós já temos a maturidade, nós já temos a sabedoria, então precisamos utilizar ela, precisamos usar essa sabedoria para essa semana. É uma semana positiva, sim, mas que vai também exigir de você as suas atitudes, as suas decisões. Quem escolheu a carta número 3, saiu a carta da Lua. A carta da Lua, ela é uma carta que ela fala sobre uma semana onde nós podemos estar vivendo situações
aonde nos leva para a introspecção, para o silêncio. Não é nem muito uma solidão, é como se fosse um momento onde eu tenho para pensar, para decidir, para definir, para fazer escolhas de caminho. Está vendo que tem um caminho ali no meio? Ali tem dois animais. Um é um animal doméstico, o outro é um selvagem. Eles estão também uivando e latindo para a lua, onde um lado está a lua, o outro lado está o sol. Então, assim, isso nos chama a esse momento de pensar, de reflexão, de decisão. Existe ali um portal, quando seguir aquele caminho, a gente vê que tem um portal ali de cada lado. Nós precisamos atravessar esse portal, nós precisamos fazer esse caminho. Então, é uma semana que fala assim, é uma semana que vai depender muito de nós, das nossas escolhas, mas é uma semana que nos convida a aproveitar essa semana para pensar, para refletir. Não é um processo de, como é que eu vou falar, de depressão, de solidão, é um processo de solitude, onde é importante esse momento, porque vai ser importante ter decisões, vai ser importante ter escolhas. A gente vê que ali tem todo um processo acontecendo, né? Esse animalzinho, esse bichinho que está saindo da água ali, ele está saindo das suas emoções, das suas dores, a água representa as emoções, para buscar esse caminho dessa estrada para seguir. E ali nos chama a essa luta interna do animal doméstico para o animal selvagem, ou seja, é a nossa dualidade. O caminho existe, é um caminho longo, é um caminho que vai nos levar realmente a estradas muito distantes. E vamos atravessar esse portal, mas trazendo essa consciência que, nesse momento, essa semana, é uma semana onde isso vai ser, nós vamos ser chamados a esse momento realmente de introspecção, de reflexão, de meditação, de, muitas vezes, nem decidir nessa semana, mas olhar para dentro. É o que ela traz para nós. Tudo bem? Hoje, como estamos em um povo pequeno, estamos falando pouco, né? Só eu que falo muito mesmo. Olha, vamos agora fluidificar a nossa água. Vamos buscar para nós uma boa semana. Fechando os nossos olhos. Visualizando uma luz azul em torno de nós, envolvendo a nossa casa, o cômodo onde nós estamos, respirando profundamente, relaxando seu corpo, prestando atenção somente na sua respiração. A luz azul da espiritualidade está nos conectando mais e mais e mais com toda a nossa egrégora. Procure sentir, perceber qual é a energia que está ao seu lado. Sinta esse amparo se aproximar de você. Sinta a mão em seu ombro, a mão no seu coração. Sinta essa energia de força irradiando uma luz de cura, de transmutação, de regeneração. E que nesta noite nós possamos estar tendo um sono em paz, onde, através do desdobramento, podemos nos conectar com esferas mais elevadas, onde purificamos cada vez mais a essência da nossa alma, onde nos aproximamos mais e mais e mais do nosso eu superior, trazendo para nós cada vez mais consciência de quem somos nós aqui, encarnados na Terra. Que a energia
dessa luz que nos une, encarnado e desencarnado, com a grande força matriz da centelha maior que nos ilumina, nós possamos estar nos elevando, ascendendo cada vez mais em nós o processo de iluminação, através do conhecimento, da conexão, da ação. Possamos escolher sempre pelo bem, para o bem, ser o bem, viver no bem. Que o bem se faça em nós, que a paz se faça em nós. Que neste momento, toda essa energia de amor e de luz envolva não somente o nosso lar, mas o nosso planeta, envolvendo a toda a humanidade. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Assim já é, assim já é, e assim permanece. Gratidão. Respirando profundamente, vamos retornando, agradecendo pela oportunidade. Beijo no coração de todos vocês. Uma ótima semana para nós. Até terça-feira, para aqueles que eu vou encontrar terça-feira. Os que eu não tiver oportunidade, eu estarei carregando no meu coração, tenho certeza disso. Beijo.